milionário fica chocado ao saber que entregador negro com filha doente foi negado atendimento. Deshaun Greer entrou na agência bancária como quem pisa num território hostil. Perno impecável, relógio reluzente, aquele ar de quem comanda o mundo. Mas o que ele encontrou foi um silêncio pesado, cortante, como se o lugar tivesse congelado no tempo. Seus passos ecoavam pelo salão frio, acompanhados pelos cliques secos dos salpos da gerente Patrícia Costa, uma mulher de olhar duro, tão afiado que até parecia cortar. A cada passo, Deshaun sentia um aperto no peito. Não pela falta de dinheiro, claro. Ele tinha mais grana do que a maioria poderia sonhar. Mas pelo jeito que Patrícia o observava, fixo, analisando sua pele escura, como se ele fosse apenas mais uma sombra desconhecida naquele recinto. Ela cruzou os braços, desviou os olhos, respirou fundo e disse, com voz firme e gelada: "Não vou conseguir atender você agora. Por favor, espere sua vez." Sem um sorriso, sem explicação. Naquela hora, o mundo dele se partiu em silêncio. Vergonha, indignação, um fogo quente queimando a garganta. Como? Por quê? Mas então, do outro lado da fila, algo chamou sua atenção. Um homem jovem, negro também, meio suado, roupas comuns, mochila surrada pendurada nas costas. O olhar desesperado afundado nas mãos trêmulas. Era o entregador. Deshaun percebeu logo. Quase sem fôlego, ele tentava falar com a mesma Patrícia. "Por favor, minha filha está no hospital. Sem o dinheiro, não sei se ela vai aguentar a noite." O medo no rosto do entregador fazia o coração de Deshaun bater mais forte. Ele viu aquilo. Tão real, tão cru, e o medo virou revolta. Dois homens quase invisíveis para aquela mulher. Dois dramas invisíveis para aquela banca. O silêncio era tão pesado que parecia gritar no ouvido de todo mundo presente. O entregador foi ignorado. Deshaun sentiu um tremor nas mãos, um nó na garganta. Quase como se a história dele e aquela dor estivessem colidindo numa única explosão. A humilhação que ele sentiu, sendo subestimado, explodiu numa raiva silenciosa, porque sabia que aquilo não era só com ele. Aquilo era sistemático, invisível, cruel. Com a respiração pesada, ele pegou o celular. Hesitou um instante, mas ligou para Joana Mendes, a vice-presidente do banco. Mulher forte, que entende de batalhas como aquela. O passo de Deshaun ficou mais firme ao sair dali pela porta da agência. Ele voltou, não só armado de dinheiro, mas de uma força que vinha da dor e da vontade de justiça. Patrícia agora estava na linha de frente de um campo minado que ninguém queria encarar. E por trás daquela máscara de frieza, Deshaun percebeu que as cicatrizes dela também moldaram a maneira dura como ela via o mundo. Mas seria possível romper esse ciclo? O barulho da agência mudou com os murmúrios e olhares. As vozes da comunidade começavam a se unir numa força impensada. Um grito coletivo que escorria das paredes. Era mais que uma luta solitária. Era uma batalha contra uma máquina que moía vidas. Mas naquele momento, com os olhos fixos na porta que Deshaun acabara de cruzar, a dúvida ficou pendurada no ar. Até onde essa luta vai custar? Será que o preço para expor essa ferida vai destruir a paz que ele mal começou a conquistar?
O destino daquela história estava longe de ser decidido. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Deshaun mal havia cruzado a porta quando uma onda de adrenalina o atingiu. O peso da dor do entregador ainda pulsava em seu corpo, mas ele estava decidido. A determinação o guiou, mas a dúvida também. Ele parou um instante do lado de fora, os olhos fixos no horizonte. Que efeito teria sua ação? Sentiria a dor daquele homem tão profundamente. O que aconteceria a seguir? Um grito cortou o ar. Ele girou, o coração aflito. Patrícia saía da agência, seguida por um grupo de seguranças que pareciam cachorros de guarda. Você não pode fazer isso, a gerente vociferou, esboçando um ar de desespero que destoava da frieza anterior. Ela se virou para o entregador, que estava paralisado, olhos arregalados. Não reclame, não vale a pena. Volte logo ao que estava fazendo. Deshaun sentiu um frio na espinha, mas antes que pudesse agir, o entregador estremeceu, as mãos trêmulas agora em punhos cerrados. Você não sabe o que está dizendo. As palavras saíram como um eco, carregadas de raiva e desespero. Ele estava prestes a se descontrolar, mas o caos estava apenas começando. Um estrondo à sua direita fez o chão tremer levemente. Deshaun virou-se de repente. Um carro preto parou abruptamente diante da agência, e do veículo saiu uma mulher com ar de autoridade. Jéssica Moreira, a presidente do banco, de semblante sério, olhou ao redor. Seus olhos pararam em Patrícia. O que está acontecendo aqui? Sua voz alta e firme fez o clima mudar. Todos olharam em silêncio para o confronto iminente. E então, no silêncio penetrante, a mulher avançou. Deshaun estremeceu. Não sabia se iria apoiar o entregador ou se contrabalançar a raiva crescente que atormentava Patrícia. Mas Jéssica não deu espaço. Cale-se, Patrícia. Você está fazendo um péssimo trabalho. As palavras ecoaram como um trovão nas paredes da agência. E como se o tempo tivesse parado, a figura de Jéssica começou a girar a roda da narrativa. Deshaun, não é? O nome saiu de seus lábios como um feitiço. Sua presença aqui não é apenas uma coincidência. A revelação pairou no ar, como um fardo. Deshaun não conseguia entender. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou quase desesperada. Um grito contido. A mulher deu um passo à frente, os olhos escaneando-o com uma intensidade implacável. Esse entregador, ele não é só um entregador. Ele pode estar envolvido em algo muito mais profundo. Um esquema que poderia derrubar tudo isso. Uma pausa. O silêncio era cortante. A tensão nas faces de todos era palpável. E você deve estar bem por aqui. Tem uma conexão com ele que nem sabe. Deshaun sentiu o choque como uma descarga elétrica. Todo o seu ser se revoltou. O entregador,
que antes parecia uma sombra, agora tinha um peso insuportável, envolvendo-o em uma teia de segredos. Como seria possível? Ele trocou olhares rapidamente com o homem, um alçapão se abrindo sob seus pés. Desculpe, o que você acaba de dizer? O entregador balbuciou, a confusão dançando em seus olhos. As palavras soavam como uma profecia sombria. Mas a verdade era que tudo estava prestes a virar um pesadelo. Na verdade, eu sei quem você é. Jéssica olhou de volta para Patrícia, que parecia ter perdido a cor, como se estivesse vendo um fantasma. E sua história não acaba aqui. Isso é apenas o começo. Deshawn não sabia se deveria se afastar ou dar um passo à frente. Todos os olhares pesavam. A atmosfera pulsava com possibilidades aterradoras. Qual o peso desse segredo? Até onde eles poderiam ir? E, principalmente, que outras verdades se escondiam nessa teia emaranhada? O coração de Deshawn pulsava, a tensão transbordava e a dúvida se firmava ferozmente. O preço de revelar o que estava oculto poderia ser muito mais alto do que tinham imaginado. Deshawn ficou paralisado diante da revelação de Jéssica. Seus pensamentos giravam como um furacão. O que você quer dizer com conectar-se a ele? O peso das palavras dela ecoava em sua mente, interrompendo qualquer linha de raciocínio. O entregador, que até então lutava para entender a profundidade da conversa, olhou para Deshawn, seus olhos agora cheios de desconfiança e medo, como se a verdade estivesse prestes a se desdobrar em um labirinto de enganos. A tensão no ar era palpável. Os murmúrios da multidão começaram a crescer, e Deshawn sentiu um calafrio escalar sua espinha. Um misto de revolta e confusão dominava o ambiente. Patrícia, agora apanhada na teia de segredos, parecia perder o controle, seu rosto pálido como cera. Doutora Moreira, isso é inaceitável! Ela gritou, mas a força em sua voz estava se esvaindo. Não sou apenas uma diretora, Patrícia. Você precisa entender que a nossa reputação está em jogo. Você falhou ao atender essas pessoas. Jéssica respondeu, sua voz cortante como vidro. O silêncio momentâneo foi abruptamente quebrado por um novo estrondo. Um grito ecoou do lado de fora, seguido por uma série de explosões. Deshawn e o entregador se entreolharam, olhos arregalados e horror. O som de vidro quebrando e metal retorcendo preenchia a cena. Uma pessoa, não, duas, foram lançadas para o ar como bonecas de pano, caindo pesadamente na calçada. Deshawn reconheceu imediatamente o carro que havia parado. Um dos seguranças da agência, agora caído, com uma poça de sangue se formando rapidamente ao seu redor. Deshawn congelou, a intensidade do momento desdobrando as camadas da realidade. Um ataque. A adrenalina disparou e um grito eclodiu de alguém na multidão. É uma emboscada! Eles estão vindo a seguir! O pânico se espalhou e todos começaram a correr. Mas no meio daquela confusão, uma figura saiu da penumbra. Uma mulher com um manto escuro que escondia seu rosto. Com uma frieza inabalável, ela apontou uma arma. Você! Gritou para Deshawn, sua voz carregada de desprezo. Você não deveria estar aqui! A conexão deixava Deshawn sem ar. Quem era a mulher? A revolta se transformou em terror. E então, como um relâmpago, a verdade pesada despencou sobre ele. Você é sua mãe, não é?
A mulher se desencapou, o capuz caindo para revelar um rosto que ele nunca imaginou ver novamente. Os traços, embora envelhecidos, eram inconfundíveis. Deshaun, é hora de você descobrir a verdade sobre quem realmente somos. A frieza em seus olhos contradizia o calor da reunião familiar que ele nunca quis, nunca esperou. Os murmúrios da multidão diminuíam. A cena estava quase parada, como se o tempo houvesse escapado. Deshaun se sentiu arrastado para uma tempestade de memórias espirituosas e traumas passados, que ele pensou estar debaixo de uma camada de poeira. O que você quer dizer? O que você fez? Sua voz falhou, o medo transparecendo. Ele mal pôde processar a revelação. O entregador, olhar fixo na mulher, parecia compreender algo que Deshaun ainda não conseguia. Temos contas a acertar. E a vida da sua filha? Tudo está ligado, ela disse, e então tudo se desfez em um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés, enquanto uma nova onda de caos se desenrolava. Uma explosão distante fez todo o prédio vibrar, e o impacto trouxe um novo sentido de urgência. As paredes da agência começaram a rachar, o pânico tomando conta da multidão que tentava escapar. Deshaun sentiu o peso de um mundo caindo sobre seus ombros. Ele nunca esteve preparado para isso. Qual era a verdadeira mensagem que sua mãe tinha a dizer? E que segredos obscuros estavam prestes a vir à tona? O futuro parecia não ter apenas uma escolha, mas um abismo sem fim. E com a verdade agora chamando por ele, uma única pergunta ficou pairando no ar. Até onde ele iria para desvendar essa trama mortal que ligava seu passado ao presente? Deshaun estava paralisado, o coração disparando como um tambor em sua cabeça. Sua mãe? O mistério se desdobrava ao seu redor, mas antes que ele pudesse absorver o peso das palavras, um pânico ensurdecedor perfurou o ar. Outra explosão, mais próxima, fez o chão tremer sob seus pés. O caos se desfez em gritos e correria, como se o mundo entrasse em colapso. A mulher de manto escuro, já armada, parecia alheia às consequências de seu revelador aparecimento. Ela avançou, os olhos chipados com um desejo insaciável. Deshaun, você precisa entender. Tudo tem um propósito. Mas a declaração se perdeu em meio a um novo estrondo, um impacto do lado de fora que encheu os presentes de terror. Precisamos sair daqui, gritou o entregador, arrastando Deshaun para longe do perigo iminente. No entanto, a visão da mulher diante dele era uma âncora em seu mundo agora em desordem. Espere, o que você quer dizer com tudo tem um propósito? O entregador fez uma pausa, uma sombra cruzando seu rosto suado. A vida da minha filha? Eu não posso perdê-la. Ao diabo com isso tudo. Eu não vou ficar aqui para ouvir. Sua frustração era palpável, e o desespero pulsava como um tambor silencioso. Deshaun se virou para a mulher que afirmava ser sua mãe. Os olhos dela, silenciosamente pedindo compreensão. Você não foi apenas abandonado, Deshaun. Você faz parte de algo muito maior. Algo que envolve mais pessoas do que você pode imaginar. Seu olhar agora, penetrante, fez com que a adrenalina se intensificasse. Mas ao lado da agitação, um novo elemento entrou na cena. A luz ofuscante dos faróis atravessou a escuridão. Um carro avançando em alta velocidade em direção à agência. Era uma cena digna de um filme de ação, mas tudo parecia muito real. O veículo parou com um rangido e as portas se abriram
abruptamente. E então, com a rapidez de uma cobra, várias figuras armadas emergiram do carro, a expressão de seus rostos congelando o sangue de todos. Não! É um aviso! Voltaram para finalizar o serviço! Desabafou Patrícia, agora um pouco mais humana, a máscara de frieza quebrada. O dedê colérico da luta pela sobrevivência tomou conta do lugar. Deshaun, em choque absoluto, foi arrastado pelo entregador, que gritou: "O que você sabe sobre isso?" A mulher de manto escuro agora estava em pé entre eles, apontando sua arma para os homens que avançavam. Mas o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. A mulher, sua mãe, abaixo do capuz, não era uma simples fugitiva. No momento em que o confronto parecia inevitável, ela fez um movimento surpreendente. Em vez de apontar a arma para os ofensores, ela se virou bruscamente para Deshaun e disse, com um tom súbito de desespero: "Eu não sou sua mãe, e eles estão aqui por causa de você." O coração de Deshaun pulou. Como assim não era sua mãe? O tempo parou. A verdade cortou como uma lâmina afiada. "O que você quer dizer?" Ele mal conseguia se manter de pé, as sombras dançando em torno de sua mente. Os homens armados pararam, hesitando. Havia um silêncio profundo, uma expectativa pesada no ar. O entregador, ainda segurando o braço de Deshaun, estava tão perdido quanto ele. Os murmúrios da multidão se tornaram ecos distantes. Mas antes que alguma resposta surgisse, uma voz de um dos homens surgiu como um tiro. "Estamos aqui para acabar com o que você começou, Deshaun." Ele fez uma pausa, permitindo que os olhos se fixassem em Deshaun, e a realidade se desdobrou. Você é o herdeiro de um legado oculto que não pode ser ignorado. Deshaun viu sua vida inteira se desmantelar diante de seus olhos. Segredos, mentiras e uma trama complexa que se desenrolava como um novelo. E em meio a esse turbilhão, uma única pergunta ardendo em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdade sobre quem realmente era? O caos estava prestes a estourar, e ele estava no centro, à beira de uma tempestade. Deshaun estava paralisado, o coração disparando como um tambor em sua cabeça. Você é o herdeiro de um legado oculto que não pode ser ignorado. A revelação cortou o ar, eletrificando a atmosfera tensa entre os presentes. Ele mal conseguia entender, mas no fundo sentia que algo muito maior estava em jogo. Os homens armados trocaram olhares cúmplices, um sorrisinho de superioridade nos rostos. Um deles avançou um passo à frente, a expressão desafiadora. "Foi você quem começou a bagunça, Deshaun. E agora precisamos acabar com isso antes que você saiba demais." A palavra bagunça reverberou, parecendo insultar a gravidade da situação. "O que você quer dizer?" Deshaun se forçou a perguntar, mas sua voz mal soou. "O que ele começou?" Patrícia, agora aturdida, começou a compreender a magnitude da situação. As peças do quebra-cabeça se movendo à sua volta como em um jogo mortal. E em um movimento rápido, Jéssica também fez sua jogada. A tensão estava quase insuportável. Então, ela avançou mais perto dos homens armados, as mãos em posição de defesa. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso não é apenas sobre vocês." Os olhos dela brilhavam com a determinação de quem está prestes a fazer um sacrifício.
Antes que tudo pudesse se desenrolar, a mulher de manto escuro fez um movimento inesperado. Em um ato de desespero, ela atirou a arma longe e se virou para Deshaun, os olhos cheios de súplica. Por favor, você precisa ouvir. Papai nunca quis que isso acontecesse assim. Deshaun congelou, subitamente tomado por um misto de espanto e confusão. Papai? Os murmúrios de alucinação e revelação passaram ao seu redor como um sussurro nervoso da multidão. O entregador olhou de um para outro, como se estivesse decifrando um mistério a partir de páginas rasgadas. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele está por trás de tudo e nós temos que impedi-lo antes que seja tarde demais. As palavras da mulher romperam o tecido da realidade que Deshaun conhecia. Seu mundo desmoronava em fragmentos. Um legado obscuro, segredos enterrados, e agora um pai que não ousava imaginar. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da agência foi arrombada pela força de um grupo de homens armados. O som estonteante de gritos e caos, invadindo o ambiente como uma onda avassaladora. Ele veio cobrar. Não deixem ele escapar! Gritou um dos seguranças caiados de medo. E, nesse instante, a mulher de manto tornou-se ainda mais incisiva, seu olhar se fixando em Deshaun. O que ele quer de você, ele precisa. Você tem que decidir ao lado de quem vai lutar. E como um trovão ruim, a verdade ressoou na mente de Deshaun. A imagem de seu pai, sua figura autoritária, começava a se desfazer, revelando uma face distorcida de traição e manipulação. Um labirinto de mentiras se fechava ao seu redor, enquanto a realidade se tornava clara como água filtrada. Seu pai pertencia a uma rede perigosa, e o legado não era herança, mas uma sentença. Chega! Ele não pode me controlar! Deshaun gritou, a voz ecoando em cada canto da sala, misturando-se ao barulho e à anarquia. Mas antes que pudesse realmente entender o que isso significava, a mulher revelou uma joia reluzente em seu pescoço. Um símbolo que fez Chance, um dos homens armados, hesitar. Você não pode, ele ofegou, a expressão de horror tomando conta do rosto. O olhar de Deshaun se aprofundeceu em um abismo de desespero e clareza. O que ela sabe que você não sabe? A pergunta pairou no ar, como um fogos de artifício. E a resposta pendia, prestes a ser descoberta. E assim, enquanto a situação explodia em uma confusão de vozes e armas, a verdade esmagadora se apresentava. O que Deshaun ignorava poderia muito bem mudá-lo para sempre. E cada escolha seria lançada diante dele como uma tempestade em mar agitado. E neste furacão de revelações, ele concretizou uma decisão vital. A luta estava apenas começando, mas a corrida seria contra algo que nem ele mesmo conseguia compreender. Quando um dos homens, a revelação cortou o ar, eletrificando a atmosfera tensa entre os presentes. Ele mal conseguia entender, mas no fundo sentia que algo muito maior estava em jogo. Os homens armados trocaram olhares cúmplices, um sorrisinho de superioridade nos rostos. Um deles avançou um passo à frente, a expressão desafiadora. Foi você quem começou a bagunça, Deshaun. E agora precisamos acabar com isso antes que você saiba demais. As palavras ecoaram no ambiente, causando um arrepio que percorreu a espinha de quem estava ali, congelando o momento no tempo. As explosões anteriores ainda reverberavam em seus ouvidos. Tudo parecia um pesadelo fora de controle.
Patrícia, com a voz trêmula, tentava entender o que estava acontecendo. Vocês estão falando de legado? Que legado? As perguntas dançavam no ar, mas ninguém parecia disposto a responder. A mulher de manto escuro fez um movimento inesperado, atirando a arma longe, e se voltou para Deshawn, os olhos cheios de súplica. Eu não sou sua mãe, e eles estão aqui por causa de você. O impacto de suas palavras cortou como uma lâmina afiada. Deshawn sentiu o chão desaparecer sob seus pés, balançando entre a realidade e a perplexidade. O que você quer dizer? Sua voz era quase um sussurro, sufocando a dor que se aglomerava em seu peito. No entanto, a situação não deu tempo para explicações. Um grito rompeu o ar, uma vez mais. Saiam da frente. Era o entregador, arrastando Deshawn, mas as palavras haviam se perdido na confusão. Uma das figuras armadas, um homem de olhos frios, frisou: Estamos aqui para acabar com o que você começou, Deshawn. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Você é o herdeiro de um legado oculto que não pode ser ignorado. O tempo parou por um instante. O entregador olhou ao redor, confuso, como se estivesse vendo a luz do dia pela primeira vez. Que legado? O que vocês querem de mim? As vozes se sobrepunham em ecos de desespero, enquanto Deshawn sentia o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Então, tudo se desfez em um instante aterrorizante. O estrondo frenético irrompeu do asfalto do lado de fora, fazendo o vidro da agência tremer. Uma explosão massiva despedalou o ar, janelas estourando em 1000 pedaços, e os homens armados dividiram-se em ações. É hora de ir, gritou um deles. A ordem em meio ao caos. Mas antes que pudesse escapar, a mulher de manto escuro se jogou na frente de Deshawn. O impacto da explosão a lançou ao chão, caindo como uma folha seca. Todos ficaram paralisados. O choque a impulsionou a revelar algo surpreendente. Deshawn, isso não é apenas seu legado. Você é parte de uma linha de sucessão muito mais antiga do que imagina. Ela respirou pesado, o rosto pálido. Seu pai é o líder de uma organização secreta que manipula tudo isso. Ele nunca quis que você descobrisse. O ar ficou espesso com a revelação. A verdade coberta de mentiras se desvelando como um manto pesado. Deshawn olhou para o entregador, agora em choque. Isso é impossível. Ele nunca disse nada. As palavras saíram como um grito de desespero e a sensação de traição atormentava sua alma. Ele olhou para a mulher, sua figura trêmula, e o pânico corrompeu seu raciocínio. Se meu pai é o líder, o que isso significa para mim, para minha vida? O desespero estampado no rosto dele fez todo mundo ao redor respirar mais lentamente. O silêncio envolveu a agência enquanto a verdade palpável ressoava no ar. Então, como um soco na barriga, a mulher, estendendo a mão trêmula, revelou um broche cravejado de pedras preciosas. Isto é sua herança, Deshawn, o verdadeiro símbolo da família. Sangue e poder materiais. Mas tem um preço, e você precisa decidir: seguir o legado ou quebrar a corrente. Sua voz ecoou com a gravidade de um destino traçado, e uma onda de indagações atravessou a mente de Deshawn, desafiando tudo o que ele pensava saber. Foi nesse momento crucial que o caos se tornou um furacão, as sombras dos homens armados se aproximando uma vez mais. As vozes começaram a se confundir, como um eco de um futuro incerto, e a última pergunta que pairava no ar era:
Até onde ele iria para descobrir o verdadeiro significado de tudo aquilo? Deshaun estava paralisado, o coração disparando como um tambor em sua cabeça. Isto é sua herança, Deshaun. O verdadeiro símbolo da família. Sangue e poder materiais, mas um preço. E você precisa decidir: seguir o legado ou quebrar a corrente. As palavras vibravam na atmosfera tensa. Mas antes que ele pudesse processar tudo, o chão pareceu tremer sob seus pés. Um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão próxima. A vibração vinha da entrada. O vidro estalou e voou em estilhaços pelas paredes. Um grito encheu o ambiente. O grupo armado, já em posições de ataque, virou-se abruptamente. Os olhares de horror se voltaram para a entrada. Patrícia, agora pálida, se afastou da porta, sua mente lutando para compreender o que estava acontecendo. Não pode ser, murmurou, os olhos arregalados. Deshaun, ainda atordoado, viu um homem de terno perfeitamente alinhado, com um sorriso cínico estampado no rosto, entrar com uma segurança inabalável. Ele carregava uma maleta preta que parecia reluzir à luz tênue da agência, cada passo ecoando como um disparo. Antes que pudesse articular qualquer coisa, o homem falou, sua voz suave e ameaçadora. Tempo está se esgotando, Deshaun. Temos muito a discutir sobre seu futuro. O entregador, ao lado de Deshaun, ficou paralisado, os olhos fixos no novo intruso. Quem é você? O que você quer com ele? Agora, a tensão tinha um gosto ácido no ar. Os homens armados se juntaram, criando um círculo, prontos para impedir qualquer movimento em falso. Eu sou Derek, e venho para esclarecer algumas verdades. A verdade sobre cada um de vocês. Ele sorriu. Um sorriso cheio de segredos e sombras. Sua presença parecia absorver a luz ao redor. Vocês todos estão jogando um jogo muito maior do que imaginam. Deshaun, você não é apenas o herdeiro. Seu pai é mais do que um líder. Ele é o controlador de um império, e sua verdadeira ramificação é a chave para tudo. Deshaun ficou tenso. O que você está dizendo? Meu pai, o que você sabe sobre ele? As pulsações na sua cabeça estavam mais intensas, o desespero à flor da pele. A segurança deste império depende de você decidir que lado irá escolher, Deshaun. Derek fez uma pausa, o olhar fixo na mulher que se dizia sua mãe. E quanto a você, Sarah? O nome passou por seus lábios como um veneno. Está longe de ser quem diz ser. O ar ficou frio, e Sarah se encolheu. Semblante contraiu-se em expressão de surpresa. O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula, quase implorando por respostas. Mas Derek não perdeu a confiança. Você é uma infiltrada. Foi enviada para trazer Deshaun de volta. Seu papel era apenas isso: seduzir e manipular. E aqui está a grande ironia. Você se preocupou com ele, quando seu objetivo original era se aproveitar da conexão. Suas palavras cortaram como lâminas, e um frio sufocante subiu pela espinha de Deshaun. A confusão cegou Deshaun. As interações deles, os momentos que pareciam genuínos, agora ecoavam como armadilhas cuidadosamente armadas. A fúria e a traição se misturavam, formando um turbilhão caótico em seu peito. Você não pode estar falando sério. Então, em um movimento rápido, Derek tirou a maleta de sua posse e a abriu. Dentro, uma coleção de documentos, fotos e informações em uma pasta. Aqui estão as provas, o plano que seu pai arquitetou e tudo o que você precisa saber para se libertar.
Mas a pergunta é: você vai ter coragem de encarar a verdade? O entregador, incapaz de absorver a magnitude da situação, olhou de um para outro, enquanto o resto da multidão começou a murmurar. O clima esquentava e as vidas de todos estavam prestes a mudar drasticamente. As verdades ocultas agora jorravam, e a linha entre aliado e inimigo parecia desaparecer. Deschamps apertou os punhos, um nó se formou na garganta. Apenas me diga o que preciso fazer para proteger a minha filha. O desespero na sua voz se transformou em determinação feroz. Mas que caminho escolher? Derek sorriu satisfeito. A escolha é sua, mas saiba que bastidores têm olhos em tudo. E se você decidir ignorar o legado, meu amigo, lhe custará muito mais do que este momento tenso. Ele fez uma pausa, o olhar desafiador. Agora, tudo depende de você. O jogo começou e está longe de acabar. E com aquelas palavras, o destino de Deschamps dançou à beira de um abismo, enquanto um novo conjunto de segredos ameaçava se revelar, desafiando-o a descobrir a verdade que poderia mudar tudo. Como ele se decidiria antes que o tempo acabasse? Deschamps sentiu o peso das palavras de Derek como um soco no estômago, a adrenalina pulsando em suas veias. A escolha é sua. A frase ecoava em sua mente como um mantra, mas a verdade estava prestes a se tornar um pesadelo ainda mais profundo. O ambiente vibrava com uma tensão elétrica, como se o tempo tivesse congelado, esperando aquele momento frágil se romper. Os homens armados faziam círculos ao redor, corações batiam em uníssono, e os murmúrios da multidão quase abafavam as batidas. Deschamps sentia cada olhar penetrante dos presentes, a pressão sobre seus ombros crescendo. Eu preciso proteger minha filha. Ele gritou, a voz embargada, quase um sussurro entre as sombras. Mas antes que pudesse processar qualquer informação, a porta da agência estourou em pedaços, enviando estilhaços de vidro pelo ar como uma tempestade de lâminas afiadas. Os gritos se tornaram um coro ensurdecedor, e dos escombros surgiram homens armados com rostos cobertos. Havia mais perigo do que eles podiam imaginar. Derek, com seu semblante inabalável, ergueu a mão. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. E então, ao girar, se dirigiu para os novos intrusos, uma frieza no olhar que expunha sua confiança. Escolha agora, Deschamps, para o lado de quem você realmente está. Em um movimento ágil, as novas figuras pularam sobre os antigos guardiões da agência, e um tiroteio estourou. O som das balas ecoava como trovões, e o caos tomou conta ensurdecedor. Deschamps só conseguia ver flashes de luz e ouvir gritos de agonia. O que estava acontecendo? Um tiro disparado fez o chão tremer sob seus pés, passando perto demais. O entregador, em uma explosão de instinto protetor, empurrou Deschamps para o lado. A densidade do ar estava saturada de medo e desespero. Vá, corram, ele gritou. Mas em meio à confusão, uma figura se destacou na multidão. Sarah. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, e quando ela finalmente encontrou o olhar de Deschamps, o que ele viu foi puro terror. Deschamps! Ela gritou, e sua voz se tornou a única coisa que ele conseguia ouvir. É sobre o que você não sabe. Antes que pudesse compreender, Derek se virou para Sarah, uma sombra nos olhos. Você traiu nosso acordo? A fúria emanava dele como uma tempestade,
prestes a eclodir. Não, eu não consegui. O desespero tomou conta de Sarah, seu corpo tremendo. Eu não pude contar a verdade a ele. Estava petrificada. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer bala. Uma traição, um pacto quebrado. O que mais Sarah escondia? O coração de Deshawn se retorceu, sentindo que havia um abismo de segredos entre eles. Mas quando ele tentava reunificar os fragmentos, o caos ao redor se intensificou. Nesse momento, um dos homens armados, um rosto que Deshawn não reconheceu, começou a recuar, os olhos fixos no símbolo que estava na mesa. Espera, isso não pode ser verdade. O broche, ele não pode estar aqui. O pânico misturou-se à raiva. A confusão e a tensão aumentaram agora a níveis insuportáveis, enquanto todos examinavam Deshawn e Sarah. Derek, agora totalmente fora de controle, gritou. Se o broche estiver aqui, então não podemos deixar que ele viva. As ameaças ecoaram com silêncio mortal. O chão sob os pés de Deshawn tremia. As verdades ocultas estavam à beira de serem expostas. Em um ato inesperado, a mulher de manto, que parecia uma sombra ali, disparou na direção de Derek. Você não pode fazer isso. Se ele morrer, tudo está perdido. Sua voz explodiu como um trovão. A verdade estava se revelando em camadas, como se as peças de um quebra-cabeça se unissem numa imagem aterrorizante. O olhar de Deshawn se voltou para Sarah, as emoções dentro dele em ebulição. O que você sabe que não me contou? O que está em jogo? Seu rosto estava uma tempestade, a dor refletida nos olhos dela. Deshawn, você é o verdadeiro herdeiro, mas não apenas do poder. Você é o único que pode quebrar o ciclo. As palavras explodiram, e o tempo parecia estagnar. Os rostos nas sombras se tornaram mais distintos, o horror à espreita na revelação. Nesse instante de clareza, uma nova onda de impacto atingiu com um barulho ensurdecedor. Uma explosão de luz e som fez a agência tremer e todo o chão parecer desmoronar sob eles. Deshawn ficou paralisado, uma única pergunta martelando sua mente. Até onde toda essa verdade revelada o levaria? E o mais terrível, do que tudo isso era feito realmente? As respostas estavam mais perto do que jamais estiveram, mas a ameaça de cada escolha pulava à frente dele, formando uma rede de consequências que poderia devastar tudo. A tempestade estava apenas começando, e agora nenhum deles estava a salvo. Deshawn ficou paralisado. O mundo ao seu redor parecia ter se desfeito em fragmentos de caos e desespero. O som das explosões ainda retumbava em seus ouvidos, o ar carregado com o cheiro de fumaça e adrenalina. O que eles sabem? O que realmente está em jogo? A tensão era palpável, os olhares incrédulos e medrosos da multidão se fixando nele, a pressão aumentando a cada segundo. O relógio parecia ter parado. Ele podia sentir o peso dos olhares, uma mistura de esperança e temor, enquanto Sarah, com a voz trêmula, tentava encontrar as palavras. Deshawn, você não entende. Tudo isso é mais profundo do que parece. Porém, a urgência da situação cortava suas explicações. De repente, um novo estrondo irrompeu da entrada. Toda a atenção se voltou para o homem que acabara de entrar, cercado por sombras que pareciam dançar ao seu redor. Sua presença emanava uma aura de autoridade, e seus olhos ardentes prendiam
todos em seu lugar. Chega de jogos. Sua voz ecoou, profunda e ameaçadora, enquanto se movia com um propósito inequívoco em direção a Deshawn. Você não deverá se envolver, Deshawn. Derek gritou, afastando-se da linha de frente. Contudo, o novo homem simplesmente ignorou a reação, seu foco fixo em Deshawn como se ele fosse o único no espaço. Você tem algo que pertence a mim, disse o intruso, sua expressão inexpressiva mais assustadora do que uma explosão. Deshawn franziu a testa confuso. O que você está falando? A resposta veio em uma fração de segundo. O homem avançou e, com um movimento ágil, arrancou o broche das mãos de Sarah, segurando-o como se fosse a chave para um segredo inestimável. Você não sabe quem realmente é, Deshawn. A verdade está mais próxima do que nunca. E por sua própria segurança, você precisa entender uma coisa. Seu pai não é o único que controla o legado. As palavras cortaram o ar, como um trovão em um céu sereno. A multidão em volta estremeceu. Os murmúrios estavam em ebulição. O que você quer dizer? A voz de Deshawn saiu como um sussurro nervoso. A realidade começava a desmoronar ao seu redor. E antes que alguém pudesse intervir, o homem sacou uma pequena arma prateada, o olhar inflexível e determinado. Você é apenas uma peça no tabuleiro, mas que pode decidir com qual lado irá jogar, continuou ele, a malícia escorrendo de cada sílaba. E agora, seu passado está prestes a se revelar. A tensão era insuportável. A expectativa fazia o coração de cada um quase parar. Sarah, como se despertasse de um pesadelo, logo subiu um passo e gritou: Não, não faça isso! Ele não sabe o que você está escondendo. O grito dela reverberou no ar como um alerta. Um silêncio profundo se instalou. Cada pessoa contém a respiração. As palavras dela, rasgando o tecido da verdade, afastaram todas as faixas de segurança. Escondendo? Você tem que ser mais específica, Sarah. O homem retrucou, e uma risada amarga escapou de seus lábios. Você quer dizer que Deshawn não sabe que ele também é um dos nossos? Deshawn sentiu uma onda de choque o atravessar. Um dos nossos? O que você quer dizer? A confusão se tornava assustadora, e ele olhou para Sarah, que agora tinha uma expressão de horror misturado à culpa. Eu não sabia por onde começar. Sarah murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. Deshawn, você é o herdeiro de uma linhagem secreta. Você faz parte de uma organização que tem raízes mais profundas do que o que nos foi ensinado. O mundo pareceu congelar novamente. A revelação do homem se manifestou como um terremoto, sacudindo os alicerces da vida de Deshawn. Ele sempre viu seu passado como uma mancha, mas isso era muito mais do que ele jamais chegou a imaginar. O que você está dizendo? Que eu fui preparado para ser algo que nunca quis? Sim, Sarah afirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O broche é um símbolo de proteção e poder. Se você o aceitar, poderá mudar tudo. Mas as consequências... As palavras dela ficaram presas, o medo vibrando em seu olhar. Os outros ao redor observavam em silêncio, alguns arregalando os olhos em choque, enquanto outros murmuravam em pânico. A mistura de verdade e traição lançava a desesperada atmosfera de incerteza. E então, como se o universo estivesse em sua contra, uma nova explosão irrompeu do exterior, fazendo todo o prédio tremer outra vez. Uma fumaça negra começou a invadir o ambiente, e as luzes piscaram, quase apagando. Justo no momento em que o pânico ameaçava tomar conta, Deshawn decidiu que, não importava quem fosse, ele não iria permitir que ninguém moldasse seu destino. Vou fazer minha
própria escolha. Ele gritou, o grito ecoando com determinação e desespero. E antes que qualquer tentativa de resposta pudesse ser formada, um grito agudo cortou a confusão e fez o coração de todos pararem. Deshaun, a sua filha! Ele virou-se bruscamente, o horror revelado. Sua filha perdida no caos precisava dele. A linha entre a verdade e a mentira se tornara indefinida, e tudo o que ele sabia estava à beira de um recomeço. Agora, a luta não era apenas por poder, mas por amor. Ele estava prestes a descobrir se poderia fugir das sombras do passado para salvar o futuro que ainda lhe restava. Deshaun sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para a fumaça densa que invadia a agência. Ele não podia perder tempo. Sua filha precisava dele. Com o caos se desdobrando ao seu redor, ele gritou por ela, a voz ecoando, cortando através do barulho ensurdecedor. Tô chegando, filha! As balas ainda zumbiam, e a tensão era palpável. Derek e os homens armados estavam prontos para qualquer coisa, mas Deshaun não iria permitir que seu medo falasse mais alto. Ele respirou fundo, sentiu a determinação crescer dentro dele. Ao seu lado, Sarah segurou seu braço com firmeza. Vamos juntos, Deshaun. Vamos resgatá-la. Ele olhou para ela, lágrimas brilhando em seus olhos. O que ela disse mudou tudo. Ele era parte dessa luta, parte dessa história. Juntos, tinham que quebrar o ciclo. A herança não precisava ser um fardo. Poderia ser uma bênção. Sarah puxou Deshaun para o lado, enquanto corriam por entre os destroços e o caos. Eles se esforçavam para alcançar a porta quando uma explosão próxima os jogou no chão. O mundo girava e a dor abatia. Mas lá estava ele, se levantando rapidamente. Instintivamente, ele ouviu o choro da filha. O som era uma flecha que o guiava. Estamos vindo, amor! Ele e Sarah avançaram, seguindo o som como se fosse uma bússola. Encontraram a pequena no fundo de uma área restrita, caída entre caixas, mas ilesa. Papá! Ela gritou, os bracinhos abertos em espera. T'Challa correu até ela, jogando-se no chão. O abraço foi um alívio, uma conexão que valia a vida. Enquanto ele a segurava, sentiu que finalmente tinha encontrado seu propósito. Sarah se juntou a eles, envolvendo a menina nos braços. Está tudo bem, minha flor. Agora estamos juntos. Nada vai nos separar, Deshaun murmurou, seu coração disparando. Mas a batalha não havia terminado. Derek e os outros homens estavam se aproximando, cada passo ecoando como um aviso. Eles não vão acabar com Moss. Deshaun gritou, se levantando e enfrentando o grupo. Sarah ficou ao seu lado, unindo forças com ele, e a pequena segurou a mão do pai com força. Ele não era mais apenas um homem perdido, mas um pai, lutando para proteger sua família. Derek parou, o olhar astuto. Você realmente acha que pode escapar do que começou? Deshaun sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todos nós. A voz do homem ardia de raiva, mas Deshaun estava decidido. O legado pode ter começado com segredos e mentiras, mas vai acabar em amor e proteção. Ele daria tudo por sua família. Uma batalha se desenrolou, mas Deshaun não estava só. Com a força de Sarah ao seu lado e o amor da filha, eles lutaram. O que começou como uma luta contra um passado sombrio, agora se tornava uma luta pela luz. Com uma movimentação rápida, Deshaun fez o que precisava. Ele desarmou Derek e o enfrentou, o olhar fixo no homem. É hora de você parar de controlar vidas.
Essa não é mais a sua história. Derek hesitou, a raiva diminuindo ao ver a determinação no rosto de Deshawn. Você não pode. Mas era tarde demais. Deshawn, com o apoio de Sarah, finalmente quebrou o ciclo. Ninguém ganhou a batalha, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Eles saíram da agência juntos, as mãos entrelaçadas, prontos para reescrever o futuro. E, enquanto saíam, um vento suave trouxe consigo novas oportunidades. Deshawn olhou para o horizonte, onde o escuro do passado se encontrava com as possibilidades do amanhã. Algo dizia que ainda havia mais a ser descoberto sobre sua história, sobre o legado que tinha em mãos. Epílogo. No dia seguinte, ao abrir uma velha caixa guardada na casa dos pais, encontrou uma carta que poderia mudar tudo novamente. Um novo mistério prestes a desvendar. E agora? Se você chegou até aqui, eu preciso que você se inscreva agora no canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você faz parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo, pá!